Olá! Hoje eu vim contar um pedacinho da história da minha vida para as pessoas que se identificarem. Ou para as pessoas que acham que têm amigos ou conhecidos que possam se identificar. Com uma pitadinha de psicoeducação para provocar uma reflexão. Vejam, eu sempre soube, desde criança, que eu sou andrógeno. Mas o que é ser andrógeno? Andrógeno é aquela pessoa que sente que tem uma feminilidade e uma masculinidade. E elas se alternam, elas se confluem, elas se transitam, elas se conversam e elas se dão muito bem. Sempre se deram bem. Até que na adolescência eu comecei a perceber que tinham pessoas que eram totalmente contra essa fluidez entre o masculino e o feminino, que hoje nós conhecemos como gênero fluido. Então eu sempre fluí pelos gêneros, o masculino e o feminino, sou um gênero fluido, agora com 45 anos eu estou me redescobrindo, né? Porque eu estou tendo a oportunidade de voltar na minha história e de reconhecer aonde foi que eu criei marcadores, máscaras e fingimentos e disfarces heteronormativos para agradar as pessoas que não gostam ou que não sabem conviver com a diversidade das pessoas. Olha que coisa grave. Então, por causa das pessoas, porque eu, infelizmente, na vida, eu dava importância para o olhar das pessoas e para a opinião das pessoas. E elas foram muito maldosas ao me coagirem a criar máscaras e fazer fingimentos dentro de uma heteronormatividade que eu nunca coube. E aí, então, toda a minha adolescência foi um mar de conflitos por conta desse fingimento, dessas máscaras, da tentativa de criar um personagem hétero, homem, tóxico, abusivo, né? Que a sociedade acha que é ser um homem alfa, né? Com todas as características e performances de um homem macho. Nunca me coube esse papel. Mas nunca me coube mesmo. Porém, na minha adolescência, eu tentei namorar, ficar com algumas garotas. Porque as pessoas falavam assim pra mim: se você ficar, se você experimentar, você virá hétero. Não virei, tá? Só pra dizer pra vocês, ninguém vira nada. A gente transita. As pessoas são livres para transitar na sexualidade que elas bem entenderem, que elas bem quiserem. E isso nunca foi doença, nem nunca será. Mas eu não sabia de nada disso naquela época, né? As máscaras elas eram mais fortes, predominantes, preponderantes, porque eu, infelizmente, acreditava mais no olhar que as pessoas tinham sobre mim do que na minha própria essência. E com uma dessas meninas que eu acabei conhecendo, acabei me envolvendo, e com tentativas frustradíssimas que nunca funcionaram, né? Porque eu estava me forçando a fazer uma coisa que não é da minha natureza. Eu fiquei 1 ano e 8 meses com ela. Até que eu cheguei nos meus 18 anos. E aí, quando eu cheguei nos meus 18 anos, com a minha maioridade, eu conheci, então, um rapaz, na época, lá na faculdade de música, que eu fiz faculdade de música em Curitiba. E ele é um rapaz encantador, um músico, uma pessoa incrível, e eu redescobri, então, a minha androginia. Só que essa moça ficou assim arrasadíssima, magoadíssima, com toda a razão, né? E eu fiquei assim muito ferido, muito machucado na época. Porque eu sabia, desde o começo que eu estava namorando ela, que era um fingimento, que era uma máscara, que eu estava enganando ela, porque a minha essência é essa. Eu sou feminino, eu sou masculino. Nada disso mudou desde criança até hoje. Eu só tentei mascarar para evitar um pouco, né, a violência e o ódio que as pessoas tinham contra isso. Pois bem, eu fiquei tão machucado e eu fiquei tão arrasado com essa história
que uma semana ou duas depois que eu terminei com a moça, eu terminei com ela primeiro para depois ficar com o rapaz, lógico. Eu já tinha uma ética naquela época, né? E eu cheguei para ela e falei: olha, é o seguinte, eu sou gay e eu tô muito triste, eu tô muito magoado de ter ficado com você esse tempo todo, tentando ver se eu virava hétero, porque as pessoas diziam isso para mim. Só que ninguém vira nada. A pessoa é o que é a sua essência. E eu falando assim para ela: então eu peço que você me perdoe. Por favor, me perdoe por eu ter te enganado, por eu ter brincado com os teus sentimentos. E eu prometo aqui, em nome de Deus que está nos ouvindo, eu falei assim na época, né? Que eu jamais enganarei outra mulher tentando fingir uma heterossexualidade ou uma masculinidade tóxica, abusiva, uma performance masculina que eu nunca fui. E foi muito interessante, porque ela estava num estado de sofrimento, de obsessão na época, e eu lembro que ela baixou a cabeça, ela respirou fundo e ela me agradeceu. Ela falou assim: muito obrigado por você ter sido sincero comigo, por você ter contado o real motivo de você ter terminado comigo, e me deu um tempo para eu processar tudo isso que você está me contando. E aí ela, depois de 2 ou 3 semanas, ela veio conversar comigo, ela quis saber, né, então, sobre os meus sentimentos, sobre a minha forma de pensar a vida. E a gente, por muito tempo, a gente estabeleceu uma grande amizade, né, que foi construída baseada na sinceridade e, quando eu tirei a máscara, né, para mostrar para a pessoa que eu sou essa pessoa íntegra, masculino e feminino, e que nada disso vai mudar. Não mudou e nem vai mudar. Porque essa é a minha essência e essa é a minha natureza. E olha, depois eu vou contar outras partes da minha vida para vocês, aonde até dentro daquelas curas gays, acabei parando por conta das pessoas que nunca souberam conviver com a minha androgenia. Então esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Usar uma máscara para fingir a heterossexualidade, ela pode provocar um dano psicológico na companheira ou no companheiro, né? Uma ferida profunda, um trauma profundo, uma perda de anos, às vezes, da vida, tentando mudar uma coisa que não muda, que jamais muda. Quem usa a máscara sabe do que eu estou falando. Jamais muda. E olha, que eu já perambulei esse mundo afora. Eu já vi pessoas até com a Bíblia embaixo do braço, fazendo sexo com pessoas do mesmo sexo. Então, gente, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. A máscara de uma pessoa que tem uma sexualidade diversa jamais muda a essência da pessoa. A pessoa pode até tentar, ela pode fingir, ela pode achar que mudou, mas a essência vai ficar lá. E olha que eu já ouvi uma coisa bem interessante um dia. Uma pessoa falou assim: eu estou precisando de um psicólogo para meu filho. Eu falei: ah, é? Você está precisando de um psicólogo para o teu filho para quê? Ah, para ele recolher o gay. Eu falei: oi? É, para ele recolher o gay. Porque, você sabe, né? Às vezes a gente tem que recolher o gay, né? Eu falei: não, não sei. Não sei. Então, gente, esse é o recado. Essas pessoas existem. E essas pessoas é que estão fazendo esse discurso de ódio, de violência contra o gay. Por quê? Para manter o gay delas reprimido, socado, machucado e ferido dentro delas mesmas. E elas usam os discursos de ódio para isso. Então tomem bastante cuidado. As pessoas usam máscaras, usam personas. A essência continua lá, escondidinha. Ninguém se livra da essência, porque a essência ela é um presente, é uma graça dada para a pessoa aprender a viver com ela. E para as outras pessoas aprenderem a viver com aquela pessoa que é diferente delas. Esse é o recado.
do meu coração e de uma vida de dor e sofrimento que eu tive por ter tentado fingir e por ter tentado enganar as pessoas num mundo que não merece nada disso. Um beijo e um abraço fraterno. E gratidão.